Cumprimentos todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, eu quero nos agradecer a Deus. Segundo, eu quero agradecer a todos vocês. Sou inscrito aqui no meu canal. Vocês que estão chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreva no canal. Aperte o sino de notificação para todos. Para o próximo vídeo, eu mandar a notificação para vocês. Deixe o seu joinha, o seu like, meus irmãos, que é para o crescimento do canal. Amém? Fique então ao fim para ouvir esta mensagem. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgue para que não sejam julgados. Meus irmãos, eu sou da sã doutrina, mas os irmãos da sã doutrina não fiquem brabo comigo não. Eu vou falar a verdade. E o tema deste vídeo é esse. Você conhece irmão? Quando se fala irmão, é irmã também? Que coloca pecado onde não existe pecados? Meus irmãos em Cristo, esses anos todinho que eu sirvo a Deus há 28 anos, eu tenho visto muitos irmãos dentro de igreja, aqui na plataforma de YouTube, em redes sociais, eu tenho visto muitos irmãos falando de pecados onde não existe pecados. Pronto. Um irmão que diz que se assistir televisão é pecado. E não existe pecado a pessoa assistir televisão. Não existe pecado. Pecado depende do que a pessoa está assistindo numa televisão. Então, quando a pessoa fala que é pecado assistir televisão, ele já está julgando aqueles irmãos e aquelas irmãs que assistem televisão, que tem televisão nas suas casas. Então, essa pessoa já está pecando porque está julgando e condenando os irmãos e as irmãs. Quando a pessoa da sã doutrina fala que é pecado uma mulher usar calça comprida, ele já está pecando, cometendo um pecado grave diante dos olhos de Deus, porque ele está julgando, condenando aquela irmã. Porque ele podia, esse assunto de doutrina, ele podia dizer, depende a calça que veste, vai trazer pecado, que é o pecado da lascívia. Vestir uma calça muito apertada no corpo, vai trazer o pecado da lascívia. Se vestir uma saia também apertada no corpo, também vai trazer e mostrando o corpo, vai trazer o pecado da lascívia. Então, quando a palavra de Deus diz se vestir com ordem e decência, a pessoa tem que explicar o que é pecado. Porque depende da saia que veste, se torna pecado. E depende da calça que se veste, se torna um pecado. É assim que funciona. Então, quando o irmão fala que é pecado, ele que está cometendo o pecado. Eu já vi nesses caminhadas, irmão, falar que a mulher que ela usa roupas, saia jeans, né? É pecados. Só fala que é pecado, mas não mostra na Bíblia onde está escrito que é pecado. Porque a roupa que nós usemos, pronto, eu não uso roupa calça jeans, eu não uso. Eu só uso calça social. Mas eu não vejo pecado em quem usa calça jeans e nem outros tipos de roupa. Eu não acho pecado nisso. Agora, quando a pessoa não usa calça jeans
e ele acha que quem está usando está na prática do pecado. Então ele está julgando, está condenando quem usa. Então, a maioria dos irmãos da sã doutrina, eu não sei com quem aprendeu, com quem aprende, que tem muitos julga demais e condena demais. E não podemos agir desta forma. Só ler Mateus 7, capítulo 1, e lendo que vai ver que só fala aqui pessoa que julga e condena e despreza os seus irmãos. Então, eu já vi irmão e mulheres também, quando fala irmão é mulher também, dizer que a mulher ela tem que usar um forro por debaixo da saia, que se ela não usar, está cometendo pecado. E não explica. Agora, se a mulher ela tem uma saia fina, transparente, que dá para ver as partes íntimas da mulher, aí sim, aí a mulher ela precisa usar um forro por baixo, né? Por baixo da saia, para as pessoas não ver as partes íntimas dela. Porque se ela usar uma saia fina, deixar as pessoas ver as partes íntimas dela, aí é o pecado da lascívia. Mas esses irmãos não sabem explicar o que significa o pecado e o que não é pecados. Não sabem explicar. E eles se tornam, no fim das contas, julgando e condenando. E é um pecado. E eles que estão cometendo pecado. Então, não existe pecado se a mulher ela não usa um forro por debaixo da saia. Se a saia é grossa. Se ela está usando uma saia grossa, que ninguém consegue ver as partes íntimas dela, então não se torna pecado. Então tem irmão que exagera demais na dose. Exagera demais na dose. Os irmãos, fiquem até o fim. Esse vídeo vai ser um pouco meio longo. Eu já ouvi irmão falar, quem toma Coca-Cola é pecado. E não existe pecado nisso. Não existe pecados. O que existe é a gente tomar refrigerante demais, existe problema de saúde. A gente tem que evitar tomar refrigerante. Se gosta de tomar refrigerante, diminui o refrigerante e tome suco natural. Faz bem para a saúde. Então, a pessoa que diz que a pessoa não toma coca, porque diz que é pecado, quer dizer, e quem toma, ele diz que está na prática do pecado. Então, esses irmãos julgam e condenam demais. Está errado. Eu já vi irmão falar, quem usa um perfume caro, é pecado usar. E minha pessoa, cheguei com muito amor, educação e respeito, eu falei, não, irmão, não existe pecado nisso. Não existe pecado. Por quê, meus irmãos? Não existe pecado a pessoa usar um perfume. Ah, porque está usando ficar muito cheiroso, tem que ficar, não pode, porque vai seduzir as outras mulheres, as mulheres vão seduzir os homens. Não existe isso. Aí a pessoa fala que é pecado, não existe pecado. Então ele está cometendo pecado porque ele está julgando e condenando quem usa um perfume bom. Eu gostaria de ter dinheiro para usar um perfume bom para me usar. Tanto ficar cheiroso para a minha esposa, como cheiroso para as pessoas que vão estar do meu lado. Porque a gente vai andar fedido, irmão, da sã doutrina. Então tem os irmãos da sã doutrina que eles exageram demais na dose. Então, tem muitos irmãos que, infelizmente, isso é dentro de igreja, isso é nas redes sociais, isso é por onde passa, cometendo esses pecados gravíssimos diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque julga demais.
Tem irmão da sã doutrina que parece que lá no céu vai ter só um quadradinho só para eles. Dá para entender isso. Eu estava com isso na minha cabeça essa semana. E louvado seja Deus que agora eu estou lembrando de falar. Parece que vai ter um quadradinho só para eles. Para os outros não, só para eles. Deus não chamou a gente para julgar e nem condenar ninguém. Então, esses irmãos que eles se comportam assim, eles têm que mudar urgente. Urgentemente eles precisam mudar e precisam se arrepender. Pastor, você que é da sã doutrina, está me ouvindo, você pode dizer, pastor, você está errado. Você é contra a doutrina? Não, contra a doutrina de Cristo eu nunca fui. Eu sou a favor da doutrina de Cristo. Não é porque eu sou doutrinário, pronto, eu só uso camisa manga longa e me dá o direito de eu falar quem usa camisa manga curta está no pecado. Não, eu não posso falar isso. Então existe irmão que ele usa camisa manga longa e para os irmãos que usa camisa manga curta, para eles são pecado. Aí fica julgando e condenando o irmão que tem camisa manga curta. Então eles estão cometendo os pecados. Esses irmãos de julgar e de condenar. Então, os irmãos a maioria dos irmãos da sã doutrina não sabe explicar. Eu mesmo uso calça social e camisas sociais. Eu gosto de usar. E camisa manga longa. Eu me sinto muito bem. Eu me sinto feliz assim. E eu respeito a pessoa que não usa, não se veste do jeito que eu me visto. Eu respeito e amo as pessoas. E quando eu tenho que falar sobre doutrina, que é conhecida como uso e costume, eu vou falar com muito amor e com muita sabedoria de Deus, para que eu não venha cometer um pecado de julgamento e de condenação com meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Então tem irmão que infelizmente estão precisando de se converter de verdade. Por quê? Deus chamou a gente para falar do amor de Deus para o coração do pecador. Aos irmãos só julga, só condena, só despreza, só humilha, só escandaliza o evangelho de Cristo, afasta as pessoas de Cristo, afasta as pessoas das igrejas, com esses tipos de comportamento. Com esses tipos de comportamentos. E só para falar aqui um pouquinho em cima desse assunto, existe muitos irmãos que não são doutrinários, né, de veste, né? Aí fala dos irmãos que são doutrinários de veste, por quê? Moda esses tipos de comportamento. Esses tipos de comportamentos. A pessoa chegar, está falando esses certos assuntos, falando que é pecado certos assuntos que não está na Bíblia. Pronto. Eu, quando eu viajo com a minha esposa, aí lá a gente vai andar de moto. Eu vou andar de moto, vou andar com a minha esposa na garupa da moto. O que é que ela faz? Ela usa uma bermuda por baixo. Por quê? Porque a mulher ela vai precisar de levantar a perna para subir em cima da moto. Então, ainda que a roupa dela seja uma roupa longa, mas com forro por baixo é o suficiente. Uma bermuda por baixo é o suficiente. Por quê? Porque a mulher está bem vestida que vai andar de moto. Então, os irmãos precisam entender o que é pecado, o que não é pecados. Por quê? Porque às vezes a pessoa se sente santo, aliás, tem um espírito de santarrão demais, e a pessoa julga demais e condena demais porque está colocando pecado onde não existe pecados. Então, meus irmãos, este era o vídeo, esta é a mensagem.
que eu estou deixando para todos vocês. Amém?